Duplo Expresso. Bom dia, Alexandre Mirran. Bom dia, Rômulo. Tudo bem com vocês aí? Tudo ótimo. Você hoje vai falar com a gente sobre Síria, não é isso? Hoje é sobre Síria. Muito bem, muito bem. Quais as novidades de lá? Mas você vai pegar um apanhado histórico, né? Você vai falar da Síria milenar, então muito interessante. Você sabe que as pessoas se interessam muito pelas suas participações aqui no Duplo Expresso, que são verdadeiras aulas, Alexandre. Muito obrigado. Então, bom dia a todos os espectadores, ouvintes, né? Vamos começar com o nosso tradicional mapa, né? A minha ideia, ao falar sobre a Síria, sugerir a Síria. A Síria é hoje o país mais importante no mundo árabe, né? Entre os 22 países, né? O protagonismo que a Síria joga hoje equivale ao que ela já teve na década de 50, né? Porque entre 58 e 61, a Síria e o Egito eram o que davam o tom ali na região, né? Eles chegaram até a se fundir, criar como se fosse um país único, né? República Árabe Unida. Durou 3 anos, mas foi uma experiência muito interessante, né? Bom, esse mapa aqui mostra o que era a Síria até antes da Primeira Guerra Mundial, né? A chamada Grande Síria é a região que a gente usa o termo de Levante, né? Nós somos levantinos. Eu sou descendente de um árabe que veio dessa região e a gente usa o termo levante, levantino, né? Em árabe, Bilad el-Shams, é a Grande Síria, né? Você veja que ela pega a Síria, ela pega a antiga Transjordânia, ela pega a Palestina, ela pega a Líbano e pega o sul da Turquia em cima, né? Aí você veja o que a Primeira Guerra Mundial fez com a Síria, né? Ela reduziu a Primeira Guerra Mundial, reduziu a Turquia, a Síria a um país bem pequeno, né? Comparado a anteriormente, né? Então, você veja que como é que é. As fronteiras são riscadas em linha reta, como se elas fossem desenhadas no mapa, desenhada num caderno, né? E foi o que o famoso acordo de Sykes-Picot fez em maio de 2016. A Primeira Guerra Mundial nem tinha acabado ainda. Bom, mas a Síria é um país milenar, cuja capital, Damasco, Dimask em árabe, é seguramente a mais antiga capital de vida continuada existente na Terra. Uns falam 5.000, outros falam 7.000. Há autores que chegam a falar em 10.000 anos, mas o comprovado mesmo, do ponto de vista arqueológico, é que habitam continuamente a cidade de Damasco pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, que é a nossa datação cristã religiosa, né? Então, agora, a Síria não foi sempre árabe, né? Essa que é a questão que, como a maioria daqueles países ali, à exceção da Península Arábica, elas foram arabizados. E que momento que isso aconteceu? Quando Maomé morre, ele é sucedido por 4 califas, né? São chamados califas, em árabes eles usam o termo Rashidun, são os califas bem orientados. Depois houve um monte de outros califas na história, porque o Império Árabe Muçulmano durou muito tempo. Mas os 4 considerados bem orientados, né, eleitos pela comunidade, pela Umma, né, o termo árabe para definir comunidade islâmica, o terceiro califa, né, chamava-se Otman, né? Ele é que expande imensamente o califado, né, o Império Árabe Muçulmano, e chega a ser, segundo aqueles historiadores de impérios, né, tem um departamento na história da USP lá, o setor, que só estuda império, em termos de tamanho geográfico, em termos de população governada, etc. Eles chegaram à conclusão que, na época, mais ou menos 640 da nossa era, o Império Árabe Muçulmano, né, que é o Califado Omíada, cuja sede, inclusive, será Damasco, eles chegaram à conclusão que, até aquele momento, era o maior império que a Terra já tinha visto. Depois disso, houve outros impérios, otomano, o próprio inglês, etc. e tal. A conclusão deles, então, é que, historicamente falando, esse Império Árabe Muçulmano foi o quinto, né? Mas na época que eles ocupam a Síria, já tinham ocupado Jerusalém, a Palestina, eles era o maior da época que se tinha visto até aquela época. O Califado Omíada, ele expande para o norte da África, ele expande para, né, para a Ásia,
rurais, etc. Então, é, é, bom, em 1516, exatamente, infelizmente, aí aquilo que nós já comentamos aqui, há uma troca no comando, né, do Império. Ele segue sendo o Império Muçulmano, mas a etnia que mandava no poder deixa de ser árabe, quer dizer, então os árabes ficam de 630 até 1016, e aí, na verdade, com a queda de Constantinopla, isso já vai acontecendo. No caso da Síria, o califado omíada, então, é destituído e aí os otomanos assumem o comando. Bom, a, o importante aqui é falar, mas essa é a parte histórica da Síria. Não há grandes modificações até a Primeira Guerra. A Primeira Guerra, nós registramos esse acordo Sykes-Picot, que pulveriza, que cria um conjunto grande de nações, né, de povos ali, tudo dividido, é o mesmo povo, mas deveria ser uma nação árabe só, né, mas eles dividem isso em vários países, né? Mas aí vamos falar um pouquinho da Síria já mais moderna, já mais recente, né? O que acontece? Ali no Oriente Médio, depois que a Síria ganha sua independência, né, abril de 1946, a Síria moderna, a presença da União Soviética naquela região vai ser muito grande, né? Quando Nasser assume o poder no Egito em 1954, 56, aquele movimento dos jovens oficiais, a influência soviética é bastante grande, né? E a Síria sofre essa influência, né? A Síria chegou a ter uma das notas da sua moeda nacional, tem o rosto de Lenin lá, elas circulam lá até hoje, então a influência é muito grande. E depois, claro, isso perdeu por um tempo, né? Mas acontece um fato especial um ano depois da independência da Síria, que é a fundação de um partido que tem muita influência. Hoje governa a Síria, mas tem muita influência. Governou o Iraque, o Saddam Hussein, tem representação no Líbano, em outros países da região. É um partido que eles chamam de Partido Pan-Árabe, né? É o Partido Socialista Árabe Sírio, Baath, né? Esse partido é fundado por um cristão, né, Michel Aflaq, mais outros dois companheiros dele. Ele recebe, vamos dizer assim, entre os seus membros, entre os seus ideólogos, pessoas que eram egressos do Partido Comunista Sírio, que é também muito antigo, que participa, inclusive, do governo atual do Dr. Bashar al-Assad, né? A Síria tem dois partidos comunistas, né? Ambos estão no governo, ambos têm ministério e ambos participaram daquilo que se chama da Revolução Patriótica Nacional de 8 de março de 1963. Então, entre 47 e 63, esse partido pan-árabe ele vai expandindo, né, as suas influências, recebe pessoas que vieram com formação marxista, né, materialismo histórico, materialismo dialético, né, socialismo científico, mas o socialismo do nome, eu tive na Síria uma vez, durante uma semana, em dezembro de 2013, vai fazer 5 anos, né? Tive com o secretário-geral do partido, Ahmad, né? Interessante, na cadeira que ele sentava, ao lado tinha uma cadeira vazia. Eu falei, mas o que é essa cadeira vazia, né? A cadeira vazia, ele se considera o número 2, o número 1 é o Bashar. Então, o presidente da Síria não estava na reunião, a cadeira estava reservada para ele. Esse cara veio com formação marxista, né? Então, é um partido de frente, né, mas patriótico. Eles falam do socialismo árabe, né, do nacionalismo, do pan-arabismo. Né? Então, esse partido vai expandindo, só que ele, claro, no caso do Líbano, no caso de outros países, ali no próprio Egito e tal, eles não são fortes. No Iraque, na Síria, eles governam. Hoje, no Iraque, não mais. Eles perderam influência depois que os Estados Unidos ocuparam o Iraque em 2003 no governo Bush, né? Bom, essa revolução de 63 faz mudanças profundas na Síria, né? Claro que não na linha exatamente socialista do socialismo marxista, mas é uma linha estatizante, é uma linha de estimular a organização popular, de reconhecer a representação dos sindicatos, né?
Então, isso é, de fato, para aquela região, um grande avanço, né? Praticamente. Então, a Síria é um país muito avançado. A Constituição síria, ela menciona o Islã como religião, vamos dizer, não oficial, o termo que eles usam, mas é a religião preponderante no Irã, né? Agora, a justiça na Síria é a justiça laica, né? Não, a Síria hoje é o país que tem a separação total entre a igreja e o Estado. Não há nenhuma ligação. Então, na Síria é o país, eu diria assim, é o país mais laico de todo o Oriente Médio. O Iraque era também, né? Mas aí depois também da queda do Saddam, da ocupação, etc. Hoje o Iraque vive, nós vamos falar um dos próximos programas sobre o Iraque e o Egito, que são fundamentais também na região, mas o Iraque hoje está muito islamizado, né? O manifesto que funda o partido Baas é interessante. Um dos trechos do documento central do partido é uma surpresa muito grande para muitas pessoas que estudam religião, que estudam política. Eles afirmam que não foi o Islã que moldou a nação árabe, foi ao contrário, foi a nação árabe que criou o Islã. Interessante, né? Muitos historiadores, sociólogos que estudam religião, colocam que, de fato, o Islã foi uma criação de Maomé que era uma religião para os árabes, né? Você já tinha tido o judaísmo, né, que era uma religião muito específica para o povo judeu. Aí você tem a criação do cristianismo, que não atende, vamos dizer, aos interesses de um povo que estava crescendo, que tinha lá já a sua importância no século VII, com Maomé, né? E aí então ele foi, de fato, Maomé um gênio na política, na religião, na administração, nos costumes, né? E aí cria a religião. Bom, o pensamento central do Baas é a unidade, é a liberdade e é o socialismo. Você veja que interessante. Quando eu fiz um curso uma vez em Brasília, já tem mais de 30 anos, eu tive com o embaixador do Iraque, que era governado pelo Baas. Aí esse socialismo, embaixador, é um socialismo, o que é? Não, é um socialismo específico árabe. Como quem diz assim, ele não é um socialismo marxista, mas bebe das fontes, bebe da ideologia, bebe da informação. Então, o estatismo, né, e a questão da organização do povo, elevação da sua consciência, a marca principal do Partido Baas é o anti-imperialismo, né? Por isso é que nós então já vamos chegando nessa questão mais moderna, vamos dizer assim, quando a partir de 71 o pai do atual presidente, que tem formação socialista, que tem formação na União Soviética, né? O Hafez el-Assad, ele em 71 era chefe das Forças Armadas, ele teve formação militar na Síria, mas passou alguns anos em Moscou na academia militar lá da União Soviética. Então ele também traz essa formação, né? E aí, bom, ele morre em 2000 e o filho assume, né? Aí isso é às vezes muito estranho para a gente, mas isso é comum naquele mundo. Nós temos que respeitar essa tradição, né? Você vê o caso da Coreia, chamada Coreia do Norte, né? São 3 gerações que governam lá pelos mecanismos, eles são eleitos pelos mecanismos institucionais, democráticos que a Constituição dos seus países definiu, né? Então o Bashar al-Assad, que é um médico oftalmologista com formação ocidental, né? Ele passou muitos anos em Londres, fala o inglês muito fluente. Hoje o Bashar é considerado, não é só por mim, mas por muitos estudiosos. Pet Escobar hoje é um jornalista muito conceituado, é brasileiro, mas ele só escreve em inglês há mais de 30 anos. O Pet também tem essa opinião e outras. O Bashar hoje é provavelmente o maior estadista comparado aí com o Khamenei lá no Irã. Nós já falamos do Irã. Ô, O Lejane, Khamenei é um líder. Pois não. desculpe interrompê-lo aí com essa explanação maravilhosa. Como disse Rômulo, é sempre uma aula que assistimos aqui com a sua intervenção. Mas eu queria saber de você, a situação atual da Síria, eh, todos os especialistas falam que quem segurou até aqui, quem segura até aqui
a Síria é a Rússia, a intervenção russa. Pouco tem se falado sobre um papel hiperdiscreto, mas extremamente oportuno da China nesse processo, porque a China sabe que se a Síria for apanhada, a próxima vítima será a Rússia e aí a vaca vai para o brejo para a China. Né? Então, você tem alguma informação sobre esse papel da China, discreto, mas existente, nessa estratégia geopolítica? Muitas informações. Eu já estava chegando lá, Wellington, bem lembrado isso, né? De fato, aqui eu menciono Rússia e China de uma forma até mais discreta, mas eu queria só, então, entrar em que período que nós vamos, então, que você vai ter a sua resposta. 2011, nós começamos, a partir de janeiro, no Egito, aquilo que o mundo inteiro chamou de Primavera Árabe, né? Ainda nós estamos estudando as informações, mas tudo indica que o método que eles usaram para fazer aqueles levantes nos países árabes foi muito parecido com as chamadas revoluções coloridas, né? Que tem a sua primeira experiência em 1953 no Irã, quando a CIA derrubou o Mossadegh, que era o primeiro-ministro nacionalista. Então, aquilo que chamou Primavera Árabe, para os árabes aquilo foi um inverno, eles não aceitam essa terminologia, mas, de qualquer forma, derrubou o governo de Hosni Mubarak no Egito em fevereiro de 2011. Você veja, Mubarak governa quando eles matam. Nasser morre em 70, assume Anwar Sadat. Sadat é fuzilado em 89, aí assume Mubarak, e Mubarak fica até 2011, quer dizer, em mais de quase 40 anos, o Egito teve 2, 3 presidentes, um absurdo ali, o modelo deles, né? Só que isso chega na Síria, né? E, na verdade, precisava chegar na Síria, né? O Egito não jogava o papel, por quê? Porque o Egito sempre foi a área de influência, nós vamos falar disso no especial, dos Estados Unidos. O Egito recebe todos os anos 5 bilhões de dólares dos Estados Unidos para financiar suas forças armadas. Como é que eles vão prescindir de um dinheiro desse tamanho, né? O Egito já não jogava papel. Agora, e pior ainda, eles derrubam o Mubarak, mas e colocam no lugar dele um cara que vai ser eleito pelo voto direto, né, da Irmandade Muçulmana, o Morsi, né, e vai ajudar a apoiar a derrubada do Bashar e financiar o terrorismo na Síria, né? Bom, em 2011 começam manifestações na Síria pacíficas, né? Algumas cidades reivindicando esse governo, né, ditador. Aliás, a imprensa brasileira não usa o termo presidente Bashar, apesar dele ter sido eleito agora em 2014, com 88% dos votos, numa eleição limpa, 4 candidatos, 22 partidos coligados em diversas orientações, né? Ele é ditador, né? Eles não usam o termo governo sírio, a imprensa brasileira, eles usam o termo regime sírio, né? É uma coisa que eles usam em Cuba e estão tratando a Nicarágua da mesma forma, etc. Bom, manifestação pacífica não tem problema, isso aí é normal nas democracias, só que apareceram armas, né? Começaram a surgir armas. E de lá para cá, também a imprensa usa o termo equivocado, irrita o povo sírio. Eu presenciei isso durante uma semana em Damasco, irrita o governo da Síria, que a Síria vive uma guerra civil. Não há guerra civil na Síria. O que nós vemos na Síria, de lá para cá, é uma agressão externa contra um país segundo os interesses do imperialismo dos Estados Unidos, né? Estadunidense. Então, isso é o que a Síria vive. Então, ataques de mercenários pagos, né, pela Arábia Saudita, pelo Catar, pela Turquia, que hoje ensaia um movimento, nós já comentamos isso, de descolar desse passado nefasto, né? E aí a Turquia tenta se acertar ali. Bom, então, o próprio governo sírio, o exército árabe sírio, eles prendem esses terroristas e já classificaram, chegaram a achar 84 nacionalidades diferentes de gente que sai, né, dos seus países, que são muçulmanos fundamentalistas, que são ligados ao tal do Estado Islâmico, né, que hoje hoje eles estão em decadência. Hoje, na Síria,
já quase não há nenhuma área territorial controlada por esse terrorista. E aí, chegando, então, na sua indagação, quem, quem está ganhando a vitória, quem está ganhando a batalha síria, né? Que é hoje o centro da geopolítica mundial e pouca gente percebe isso. Se a Síria tivesse perdido a guerra, meu amigo, a correlação de forças no mundo teriam dado um retrocesso de 20, 30 anos. Nós teríamos que voltar muito tempo atrás. Quem é que ganhou? Quem é que está ganhando? Quem é que é beneficiário dessa vitória do governo da Síria? Bom, claro, o governo sírio, né? O exército sírio, exército cansado, um exército, né, 7 anos de conflitos e enfrentando aí armamentos poderosos, né, entregues pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita, né? Então, o exército árabe sírio é o grande vitorioso, né? O povo sírio ali é uma aliança, né, entre socialistas, comunistas, cristãos, todos os 12 a 15% da população cristã estão unidos, blocados com o governo da Síria. Ele sabe que se aquele governo cai e assume essa turma aí do califado islâmico, essa turma, né, do chamado Estado Islâmico, esses sunitas fundamentalistas aí a serviço do imperialismo, os cristãos serão mortos, todos, né? Como a Turquia fez no começo do século XX, né? Matou 1,5 milhão de armênios, matou 800 mil assírios, etc. Né? Bom, então, os cristãos, o Papa, todos os papas, inclusive os anteriores a esse progressista, os anteriores conservadores, estão com o Bashar. Ali ninguém tem dúvida. O Bashar é que protege, Bashar é que assegura o pluralismo e a convivência de muitas etnias que existem na Síria, né? Não é só a árabe que existem lá. Bom, quem mais é vitorioso ali? É vitorioso, nós usamos o termo arco da resistência. Quem é o arco da resistência? Aí, além dos países árabes, Síria, Líbano, Iraque, né? Nós temos, então, a República Islâmica do Irã, né? Que é um país persa e é o grande vitorioso. Quem mais? O Hezbollah. Aí entra, então, respondendo a sua pergunta, a Rússia e a China são os grandes também vitoriosos nesse cenário da geopolítica mundial. A Rússia já tem uma base na China, na Síria, é a única base, né? Pequena, lá no porto de Tartus, eles têm lá 10, 20 mil soldados, tem lá ancorado vários navios, então mas a Rússia fornece para a Síria a tecnologia antimíssil, inclusive por isso que os Estados Unidos, né, não atacam frontalmente, né, a chamada guerra de procuração. E a China, que não se envolveu diretamente, mas tem grande interesse, por quê? Vai haver a reconstrução da Síria. A reconstrução da Síria vai envolver, né, essas empreiteiras, né, chinesas. A Rússia não é forte nesse setor, mas a China tem sido. Você vê que a China, no caso da Nicarágua, ele está fazendo um novo canal do Panamá, que vai atravessar, que vai ser muito maior, muito mais largo e com um calado muito mais aprofundado, né? A China hoje tem as maiores empreiteiras do mundo hoje são chinesas. Então a China tem todo o interesse de botar ali um pezinho no Oriente Médio e tudo indica que vai começar a partir da reconstrução da Síria. A China já tem um pé, né, ali no Iraque, reconstrução. Então, a expansão chinesa naquele mundo é bastante grande. Então, a conclusão assim desse nosso debate hoje está em jogo ali naquela região que a Síria é o centro hoje, está em jogo ali os destinos da geopolítica mundial. Se você olhar a correlação de forças, nós vamos fazer um comentário específico para isso, eu já fiz os gráficos, inclusive. Quem está de um lado e quem está de outro? Quem é o campo do imperialismo, né, liderado pelos Estados Unidos, e quem é o campo da resistência, né? Aí não são só socialistas, comunistas, não. E tem os patrióticos, tem os nasceristas, né? Tem os cristãos e os muçulmanos que têm consciência anti-imperialista. Então, o problema não é ser sunita ou ser xiita, nós também já vimos isso.
os sunitas. Tem sunita no governo do Bashar, não é porque ele é sunita, tem cristão, tem xiita, etc. Ele mesmo é de uma linha do xiismo chamado alauíta, uma etnia pequena na Síria, né, mas é representativa. Eles governam lá na Síria, governam em harmonia, né? Então, esse é o cenário que a gente descreve aí para vocês. Nós comentamos na semana passada, na forma de artigo, que eu mandei para o Duplo Expresso em primeira mão, sobre a decisão absurda que Israel tomou e ali deu um caráter judaico àquele país, Israel, que foi criado pela ONU, um país artificial, né? E aí isso vai elevar muita atenção. Hoje mesmo acabei de circular um artigo onde o Bashar dá uma entrevista criticando frontalmente, né, Israel por tomar essa decisão, né? Hoje a Síria é, daqueles países todos, o que mais defende a Palestina, o que mais defende os palestinos e o que mais ataca frontalmente os interesses do sionismo, que é essa questão que nós já comentamos também, a neocolonização do Oriente Médio, né? Ô, Então Lejane, a era gente viu aí recentemente, só pegando aí no gancho do que você acabou de falar, no noticiário internacional na última semana, evidências, indícios da participação direta de Israel no conflito, de financiamento a grupos de insurgência internos, quando se viu lá na área já disputada, né, das colinas de Golã, os israelenses fazerem a exfiltração dos chamados capacetes brancos. Qual foi a repercussão disso nos veículos que você acompanha, dessa confirmação da participação de Israel no financiamento de insurgentes? White Helms, né? Ganharam. Tem um documentário deles aí, ganharam, não sei se chegaram a ganhar Nobel da Paz, mas estão cotados para ganhar. Não. Esses caras são terroristas travestidos de humanitários, né? Então, você vê, eles estão perdendo tanto a guerra que o braço dito humanitário dos terroristas que vestem esses capacetes brancos, né? White Helms, né? Eles não têm mais lugar para ficar na Síria, tiveram que ser, você usa o termo, que é o termo da espionagem, exfiltração, né? Eles foram deportados, eles foram expulsos da Síria e foram remanejados, eles e suas famílias, 800 capacetes brancos, foram remanejados para a Jordânia, né? Então, isso é a comprovação, como queria demonstrar, a gente falava no cursinho no começo da década de 70, CQD, né? Eles perderam a guerra, né? E o último resquício que eles tinham ali de alguma, né, controle ali de algum pedacinho do território sírio sobre a capa humanitária falsa, fingida, era esse capacete, já foram todo mundo embora, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas a Síria está sendo limpa do quê? Limpa de terrorista, limpa de gente que mata crianças, que degola cristãos, que degola qualquer pessoa. Então, a E vitória. essas pessoas que praticam essas atrocidades é que geram a propaganda negativa para a própria Síria. Aí o que é mais revoltante nessa história toda, né, Alexandre? Para concluir. Duro é isso, que a mídia, como é que a mídia, esses capacetes, inclusive, têm provas, eles forjaram vários filminhos, eles maquiam as crianças, choram, tudo falso, para a mídia capta essas imagens e divulga aqui para colocar contra as pessoas, infelizmente, por mais ampliado que seja o nosso programa, 20, 30 mil pessoas assistem, quando à noite o Jornal Nacional mostra aquelas imagens, 60 milhões de pessoas veem aquelas imagens e têm aquilo como verdadeiro, né? São falsidades, né? Mas nós vamos vencer essa batalha, né? Hoje, na Síria, a batalha praticamente está vencida. Quando eu tive com o primeiro-ministro da Síria, chefiando uma delegação pequena de 7 pessoas, né, em nome do povo brasileiro, em nome das entidades progressistas e patrióticas, eu disse, olha, eu quero agradecer, porque nós no Brasil estamos numa posição cômoda, vocês é que nos representam hoje na luta anti-imperialista, né? Apesar de todas as dificuldades que a Síria vive, jamais faltou um pãozinho francês, né, que a gente chama, né, na casa de todos os sírios, né? Apesar de tudo o que eles fizeram,
Síria tem 22 milhões de habitantes, tem 10 milhões deslocados do seu local de residência. Isso é a maior tragédia humanitária, mas a Síria venceu. A Nossa. Síria vai. O que venceu, venceu. O nosso campo venceu. Essa que é, não é só a Síria. Outro mundo possível, patriótico, democrático, anti-imperialista, né? Com certeza. Muito obrigado, Lejane, por mais uma aula aqui sobre o Oriente Médio. A gente aguarda ansiosamente por mais Obrigado. textos. O artigo vai amanhã, sem É dúvida. isso. E aquele artigo seu sobre Israel. A geopolítica do petróleo é mais complexo. Ele Não, tem. eu quero falar aqui a você. Aquele artigo seu sobre Israel, sobre Ah, o Estado de Israel que foi criado de última hora, ah. gerou aí uma série de instabilidades na nossa página. Foi uma coisa que deu muito trabalho aí à nossa Eu equipe. ouvi falar que houve ataque de hackers sionistas, Sim, né? exatamente. Não consigo Mas, ô identificar, Wellington, né? naquele dia a gente abusou também, né? Porque primeiro foi o do Lejane Mirhan falando isso, e na sequência eu publiquei aquele sobre o homem invisível, o marido da Raquel Dodge, aquele que tem, apesar de ter formado em tecnologia da informação e de ter mestrado em administração em Harvard, vê a necessidade de fazer bico como professor de inglês em Brasília, mas professor de inglês de VIP, de autoridade da NATO. Então, realmente naquele dia a gente abusou, Wellington. Mas ó, eu queria aqui aproveitar, eu falei com a Camila, né, tenho falado sempre, como eu sou comentarista internacional, mas eu escrevo muito também sobre conjuntura nacional. Afinal, sou sociólogo há 40 anos, eu entendo e estou mandando para vocês em primeira mão hoje um artigo que é prognóstico do que vai acontecer. Não é previsão, porque sociólogos não são profetas, mas eu acho que vocês vão gostar bastante da linha do artigo. Daqui a pouco eu mando, tá bom? Maravilha, Lejane, com muita expectativa. Vamos aguardar aí, já parece que já está tudo combinado aí com a Camila, então está seguro. Obrigado, Combinado. um abraço para vocês aí, Grande bom abraço. trabalho. Conversamos aqui com o sociólogo, escritor e analista internacional Lejane Mirhan, que falou sobre a Síria milenar na resistência anti-imperialismo. Mais uma aula sobre Oriente Médio aqui no Duplo Expresso. Duplo Expresso.